Olá! Um desastre ambiental de grandes proporções tem provocado muitos prejuízos à população do Pará. No dia 6 de outubro, um navio naufragou na cidade de Barcarena com uma carga de 4.800 bovinos. A tragédia traz consequências graves para a região, como a contaminação da água pelos restos mortais dos animais e por 600 mil litros de combustível que vazam do navio. O deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, articula apoio do governo federal para a população local. Deputado, obrigada pela presença. Obrigado, Daniela. Deputado, qual é o quadro hoje em Barcarena, passadas quase 2 semanas do acidente? Como paraense nato, é com profunda tristeza que se vê o sofrimento da população diretamente atingida e dos municípios vizinhos, incluindo Belém, as ilhas de Belém, que sofrem a contaminação e a poluição, né? Tanto bacteriológica, porque quase 5.000 bois apodrecendo dentro de uma embarcação, o sofrimento de ter visto 300 bois, mais ou menos, que flutuaram e apodreceram, e ver o Estado, no sentido amplo, tanto a empresa de portos, a CDP, quanto o governo do Estado, um jogando a culpa no outro e o povo sem poder beber água porque está contaminada por bactéria e por óleo. E não pode produzir a terra porque ela está contaminada e não pode pescar porque a pesca está inviabilizada. Então é uma situação assim de crise profunda, é o 18º acidente, é um povo, vários dos cidadãos que moram naquela região estão comprovadamente com problemas degenerativos, incluindo câncer, porque a poluição pelo caulim, pelos resíduos da produção dos lingotes de alumínio, a soja que recentemente teve uma barcaça também afundada e toneladas de soja poluindo o rio, trazendo problemas sérios, e o caulim que torna o rio branco e ele fica no leito do rio e por muito tempo, às vezes anos, solta os resíduos que inviabiliza a saúde da população. Realmente é uma situação triste. Agora, esta situação em particular é estarrecedora, porque nós percebemos que autorizam o transporte de cargas vivas, como boi vivo, o sofrimento do animal para chegar no Líbano com 17, 20 dias de viagem, um animal sem poder sentar, um apertado do lado do outro, sem poder se alimentar de forma correta, mas além do sofrimento do animal não humano, o sofrimento humano que vive essa crise ambiental e social por conta do total desrespeito. O desrespeito que chega ao cúmulo de tanto o governo quanto a CDP não terem um plano para essas situações de emergência. O que faria, Daniela, se fosse algo sério? Qualquer pessoa chamaria o apoio de grandes empresas, como a Petrobras, algumas barcas com guindastes, para retirar do fundo imediatamente o barco, que não é tão grande, né, com 2, 3 balsas, se conseguiria isso antes que os bois apodrecessem. Então, hoje o que você vê, o óleo vazando, estão tentando secar os tanques, e aí vai ajudar. Mas quando tentarem fazer flutuar o barco, nós teremos um volume de muitas toneladas de animais putrefatos, inviabilizando a vida da comunidade. Deputado, é muito triste. Para quem está nos acompanhando pela TV e principalmente pela Rádio Câmara, entender melhor a dimensão desse desastre, quais são as características do local? O senhor falou que existe contaminação por caulim, por outros acidentes. Olha, Barcarena tem um polo de indústria, né, de alumínio, do caulim, né, e são produtos importantes para a indústria. Não tem papel branco, não tem creme dental branco sem o caulim, por exemplo. O problema é que lá se produz apenas aqueles produtos semi-elaborados, ou seja, tudo que sai, incluindo o lingote do alumínio e o boi em pé, não deixa 1 centavo de imposto por conta da Lei Candir. Agora, nós temos, a população de Barcarena é algo em torno de 115 mil moradores.
Hoje, mesmo os que vivem no centro da cidade, na parte histórica da cidade, sofrem essa crise ambiental. No entanto, aquelas comunidades no entorno do Porto de Conde, que é um grande porto, essa comunidade está totalmente inviabilizada. Daí a necessidade de resolver o problema, tecnicamente, retirar. Qual é o destino que se dá? Primeiramente, tentaram queimar. Aí criou-se uma fumaça tão fétida que a população não aguentou, protestou. Depois, tentaram colocar em valões, só que sem permeabilizar o solo, provocando uma poluição, o chorume, a podridão, para os lençóis freáticos, inviabilizando os poços artesianos que a comunidade, os poços que a comunidade faz. Né? Então, uma situação em que grandes empresas exportadoras, o Pará é o terceiro na pauta de exportação, é muito recurso econômico que sai dali e a população não vê o benefício, de modo que só tem vivenciado crise e crise cada vez crise mais profunda, tanto do ponto de vista dos seus direitos sociais, quanto uma crise ambiental que lhes afeta, porque é o camponês que não pode produzir a terra, é o pescador que não pode pescar. Essa é a situação. E o governo, um fica acusando o outro, por quê? Porque o PMDB indica a direção da Companhia Docas do Pará, o PSDB governa o Estado e o povo sofrendo como vítima. Aí eu propus, e foi aprovado por unanimidade na Câmara de Deputados, na nossa Comissão de Meio Ambiente, e realizamos uma audiência pública com a presença de alguns deputados federais e um senador. O que fizemos? Parou a briga, vamos chamar todo mundo para construir uma solução. Até o juiz nós envolvemos, tive uma audiência de cortesia para dizer, não quero influenciar na sua autonomia, mas não dá para esperar. A liminar tem que ser expedida para que tanto a CDP quanto as grandes empresas responsáveis pelo gado e pela barcaça que é libanesa, e a empresa tem sede aqui em São Paulo, em Barretos, mas é uma empresa multinacional, que elas paguem esse prejuízo, que não pode a população... A empresa se eximiu, ainda não... Até esse momento, não. Quem está assumindo é a CDP, que é a Companhia dos Portos do Pará, e alguns ministérios, inclusive o Ministério do Porto. Depois dessa audiência pública, houve uma sensibilização. Eu estive pessoalmente com o secretário nacional de Defesa Civil para dizer, é imediato, é urgente que se garanta água potável e alimento, porque as pessoas não podem beber uma água poluída. Só que no desespero, às vezes o cidadão acha que pode beber aquela água do poço, só que o poço está contaminado porque os lençóis freáticos estão contaminados. Ele não pode tirar do rio porque também está contaminado. Enfim, ou o Estado entra e não dá para esperar, porque as consequências já são drásticas, mas podem ser ainda perversas, muito mais perversas, que vidas venham a ser ceifadas. E anteontem mesmo eu vi lideranças dizendo, olha aqui, mostrando a mão, cheia de pus, com muitos ferimentos, já, digamos, resultado dessa poluição e dessa contaminação. Deputado, que é brutal. Como que a Câmara vai interferir nesse processo? Olha, a Câmara, como espaço de debate, ela não tem um poder de execução, né? Mas nós também não fomos lá para fazer blá, blá, blá. Por isso, nós usamos a nossa autoridade para convidar o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, o presidente do IBAMA, a ministra do Meio Ambiente, que não foi, mas fez se representar pelo IBAMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Municipal de Meio Ambiente, a Delegacia contra Crimes Ambientais, e envolvemos Prefeitura, autoridades do Estado e autoridades federais, os que têm poder da caneta, e felizmente começaram a ser viabilizadas alguns desses direitos, como água, cesta básica, mas ainda ao juiz é para que ele dê liminar, estabelecendo multa, inclusive, para que as empresas se sintam obrigadas a pagar pelo prejuízo que causaram. As empresas ainda não tomaram nenhuma medida nem para retirada do navio? Para o navio que tem uma ação da companhia que é estatal, né, a CDP, que é a retirada do óleo. Aí tem criado um problema, porque você imagina, o mergulhador, ele vai com o paramento, né? com um certo cuidado com o seu próprio corpo, né? Para não ser infectado. Mas ele mergulha numa embarcação para chegar aos tanques onde está o óleo e meter a mangueira. Aí, nesse processo de conexão, já há vazamento de óleo.
né? E como você falou, são 600 mil litros de óleo. Agora, ele vai no meio de quase 5 mil bois que já estão podres, né? Então, realmente, uma situação para quem está trabalhando, imagina para quem vive na região, né? Então, retirada do óleo está. Mas como será feito no momento em que o óleo for retirado na totalidade? Para fazer emergir o barco. E essa população de animais já putrefato, como será? Teria que ter sido feito 24 horas, 48 horas depois do acidente, para que os bois ainda mortos não estivessem produzindo bactérias e inviabilizando por que o senhor acha a que isso vida. não foi feito? Não foi, é por incompetência, por falta de vontade política, e por despreparo mesmo, porque nenhuma empresa portuária, nenhuma empresa de navegação pode ser amadora quando se trata de risco que vão afetar milhares de pessoas, como no caso do município de Barcarena, Abaetetuba, ilhas do Marajó, do arquipélago do Marajó, Pontas de Pedra, que é no Marajó, já está comprovadamente atingida. A Ilha das Onças, outras ilhas de Belém, que são 39 grandes ilhas, já estão atingidas pelo óleo e pela contaminação. E aí inviabiliza o comércio, inviabiliza a hotelaria, o turismo, além daquele trabalhador comunitário daquela região ali, natural, nativo da região, que está com a vida totalmente inviabilizada, porque se fosse esse, mas é uma somatória de acidentes e nunca a justiça é ágil para fazer os poderosos pagarem pelos prejuízos, de modo que a comunidade vive uma situação dramática mesmo, desesperadora, eu diria. Deputado, temos que encerrar. Espero que tenhamos boas notícias aí para a solução desse... Eu acredito na justiça e eu acho que ela será feita e que as empresas cumpram o seu papel e que as ações continuem, porque o porto tem que funcionar, mas que elas continuem baseadas num plano, inclusive um plano para esses casos de emergência. Não pode... Quem age, quem atua na navegação e na questão portuária, ficar de mãos atadas por não saber o que fazer ou por não ter autoridade política e administrativa para fazer o que é necessário nesses momentos. Só faturar é bom, mas a gente tem que saber que toda atividade econômica que gera riscos, você tem que ter preparo para enfrentar os riscos em favor da comunidade, porque só a favor de quem lucra não é admissível. Muito obrigado. O Palavra Aberta termina aqui. Agradeço a presença do deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, e a você que acompanha o programa pela rádio e pela TV Câmara. Para assistir esta e outras edições do Palavra Aberta, é só acessar nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais!